Amigos que acompanham o portal de notícias TN Brasil TV, hoje eu irei conversar com a advogada e as entrevistas ultimamente aqui têm sido muito especiais, porque nós temos uma trilha sonora que é a nossa gatinha, às vezes ela aparece aqui no cenário e então ela às vezes dá o ar da graça. Bom, então quero agradecer a advogada Ana Luísa Fernandes, Direito Público. Temos aqui alguns assuntos de grande importância para tratar. Então, nobre advogada, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, meu amigo Tassiano, e vai ser uma honra ter essa conversa aqui com você hoje. Ok, sempre eu faço essa pergunta para quem vem aqui a primeira vez, é como é que surgiu aí a ideia da nobre advogada, hoje advogada, mas como surgiu a ideia de um dia ser advogada? Bom, essa pergunta, assim, eu acho que muito naturalmente a vida, meus pais, me encaminhou para o direito. Eu sempre fui uma criança que gostou muito de ler, de escrever. Meus pais sempre me incentivaram nesse sentido, né, da leitura. E também sempre fui muito boa em matéria de humanas. Minha família não é do direito, mas eu acho que os meus pais deviam ter algum sonho nesse sentido. E aí, quando eu era criança, eles já falavam: minha filha, você gosta tanto, você lê tanto, você escreve tão bem, por que não fazer direito, né? E aí, quando eu fui realmente parar para pensar mesmo o que eu queria ser, isso já no final do ensino fundamental 2, no ensino médio, para mim fazia sentido. Eu fui pesquisar mais a fundo, fui ver as profissões. O direito, ele tem realmente um leque de profissões muito, muito extenso, né? Passei na faculdade. Mas aí eu acho que quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período, primeiro ano, na verdade, o primeiro e segundo período, que aí eu vi as matérias, aí ali eu entendi que eu estava no caminho certo, que eu estava no lugar certo. E logo depois, pouco tempo depois, quando eu estava por volta do meu quinto, sexto período, eu tive a oportunidade de estagiar em escritório de advocacia. E aí eu me encontrei na advocacia, né? Porque é o segundo encontro que a gente tem. O primeiro é escolher a faculdade de Direito. E depois, diante de tantas carreiras, de tantas oportunidades, de tantos caminhos que a gente pode seguir, aí a advocacia foi o meu segundo chamado, que foi quando eu vi a rotina, me apaixonei. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, então a rotina fazia sentido, a pressão, tudo pra mim correspondia muito no sentido bom. E aí, facilmente, a vida, as minhas oportunidades me encaminharam. Legal, e com certeza já nasceu torcendo para o Paysandu. Não, na verdade eu não sou de Belém, então eu não tenho um time de coração, né? Mas pode ser. Ok, mas uma parte do Pará tá muito feliz, né? Porque o Remo está na primeira divisão. Com certeza. E o meu noivo é remista, né? Então eu sou remista agora, na verdade. Um grande abraço aí pro nosso amigo doutor Américo. Não é o Vespúcio, mas é o Américo, né? Um grande abraço, meu amigo. Ana Luísa Fernandes, nós sempre, como jornalista que acompanha a atividade política, que acompanha os trabalhos das prefeituras, né, que é o poder executivo, é quem vai colocar de fato em prática as políticas públicas, e você é da área do direito público, ok? Aí a pergunta é como uma atuação, né, estratégica, ela pode impactar diretamente uma gestão. Realmente, assim, o direito público, ele tem cada vez mais se encaminhado para esse tipo de atuação, né, estratégica. E quando a gente fala de uma atuação estratégica dentro do direito público, a gente está diante de um cenário de prevenção de riscos, prevenção de passivos desnecessários, assim como em outras áreas do direito também a gente tem, né, a figura do preventivo. E quando a gente fala numa atuação estratégica, a gente pode pegar desde o início, antes daquela ação ser feita ou daquela contratação eventualmente ser feita, a gente pode estar diante de uma análise de contrato, uma análise de uma execução, uma análise de uma contratação, de uma licitação, para ela ocorrer da forma mais correta que ela pode ocorrer e garantir para a população, que é a finalidade em si, que as políticas públicas sejam entregues com eficiência, com presteza, com transparência principalmente. Então a gente fala dessas atividades. Certo.
o nosso público, nem todos têm aquela familiaridade com os termos jurídicos. Eu falei direito público, mas o que vem a ser, de fato, direito público? Pois é, a terminologia, né, do direito público, ela existe porque nem todas as relações jurídicas são iguais. Então, quando a gente tem o direito público, é porque naquela relação a gente tem a figura do Estado, seja pelos municípios, pelos estados ou pela União, e seus gestores também. Certo. E quando a gente tem a figura do Estado participando de uma relação jurídica, o interesse daquela relação acaba sendo a finalidade do interesse público, do interesse coletivo. E por isso a gente precisa de um campo do direito que vai ter normas e regras e leis específicas para que seja garantido que seja atendido esse maior interesse, que é o interesse público da coletividade. Então nós vamos ter todo um ordenamento e um regramento específico que tem que seguir as suas regras específicas, e aí por isso vem o direito público. Ok. Quais são os principais erros que podem atrapalhar, dificultar uma administração? Olha, eu costumo dizer que, na verdade, os principais erros, eles podem ser, primeiro, tratar o setor jurídico como um mero setor burocrático ou como um mero setor de defesa, porque a gente ainda tem, né, isso eu acredito em todos os campos do direito, mas também, principalmente no direito público, a figura daquele advogado de ser um mero resolvedor de problemas já existentes, quando na verdade não. Nós podemos ser agentes estratégicos que podem prevenir um problema ou de existir ou então de que seus riscos se tornem catastróficos. E aí, por isso, os maiores erros com certeza são esses. Não investir em prevenção, ou então, muitas vezes o gestor, ele acaba, primeiro ele faz e depois ele pergunta se podia. Sei. E aí a gente acaba que tem formas de evitar esses riscos, se a gente investir num preventivo de qualidade. Nesse caso ainda é muito comum os gestores não darem aos advogados, aos peritos no direito, o espaço, o papel que lhes é devido antes de fazer, procurar o advogado para saber se o que vai ser feito está dentro da lei ou não, para evitar algum problema. Ainda é muito comum não procurarem o advogado. Isso é aquela história, né, da pessoa que primeiro faz, depois ela pergunta se pode, né? Infelizmente, a gente ainda enfrenta isso porque, na verdade, a figura do advogado, ela mudou, né, ao longo dos tempos. E quando a gente fala, tá diante do direito público, o advogado, ele não vai ser somente aquela pessoa que entende daquela lei específica ou daquele ato de licitação, mas ele também pode ser uma pessoa que entende de estratégia, de gestão pública, de até comunicação institucional. Então, realmente, a figura do papel, do advogado, ela acaba mudando ao longo desse tempo, e aí realmente acontece esse tipo de coisa quando não escutam. Na tua avaliação, a procura ou a especialização, melhor dizendo, em direito público, no teu modo de ver hoje, tem aumentado, ou desde quando você começou a atuar não viu muita mudança numérica assim? Olha, eu acredito que nós temos muitos profissionais de qualidade, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que é um campo do direito que ele ainda não é tão... não recebe tantos novos profissionais quanto os demais. Então eu acredito, e que também que falte ainda isso, e que aos poucos as pessoas estão começando a se voltar para esse ramo do direito. Certo. Recentemente, inclusive, na entrevista com o advogado Joaquim Neto, nós conversamos acerca da formação da carteirinha, vermelhinha, não é isso? Da OAB, da vermelhinha. E aí, esse advogado já experiente, ele disse o seguinte, que hoje nós temos muitos bacharéis, né? Muita gente com carteirinha, mas de fato poucos advogados. Né? E eu acho que as pesquisas, os eventos que acontecem, que muitas vezes são noticiados, mostra que há um grande número de bacharéis, de advogados, aí agora eu vou colocar aqui o termo no geral, mas se percebe que há uma falta gritante de advogados devidamente qualificados. Você hoje é uma advogada, ontem não era.
O que você acredita ser importante, fundamental para que o advogado, para que a advogada seja de fato o advogado, a advogada que se espera? Olha, eu acho que não só na minha área de atuação, mas eu acho que 3 pilares com certeza é técnica. A pessoa tem que se especializar, tem que estudar, até porque o direito ele é uma área que constantemente nós precisamos continuar estudando, né? Estratégia, para você saber aonde estar, com quem estar e principalmente fazer seu networking, saber captar seus clientes. E também prevenção, investir em prevenção. Eu acho que atualmente a gente tem muita figura do advogado do contencioso, sem sombra de dúvidas, e há muito tempo a gente tem isso. Mas a gente precisa começar a ver cada vez mais a figura do advogado preventivo também, porque esse eu acredito que ele é o que mais vai conseguir vender os seus serviços, quando a gente fala em quesito de crescimento de carreira mesmo, de saber se projetar como um profissional, saber captar cliente. Ser advogado, ser advogada não é somente participar dos grandes eventos, se vestir bonitinho ou bonitinha, não é somente isso. Aparecer nas fotos ao lado das figuras mais imponentes do direito, da política. Não é só isso, não. Não é. Quem dera que fosse só isso. Até, eu acho que é a parte mais fácil até. Mas com certeza não. Com certeza tem muito estudo por trás, tem que saber ter uma estratégia de captação de clientes e dentro também, né, dos escritórios, é claro, da atuação com o cliente. E como é que você vê essa uma prática muito comum, né, de algumas pessoas, em meio que passar a imagem de que a advocacia é uma coisa glamurosa? A gente tem, né, algumas pessoas, enfim, que fazem isso. Eu não acho de todo ruim, sabe? Até porque eu vejo muita beleza na minha profissão, eu confesso. Eu vejo, sim, ainda muito glamour, eu vejo e acho que isso faz parte também, acho que faz parte do networking, acho que faz parte de se projetar, mas entender que não é apenas isso, é fundamental, com certeza. Sim. Entender que isso pode fazer parte, você pode, claro, se projetar dessa forma, que é interessante para todos, né? Mas entender que também por trás disso não adianta somente isso sem a técnica, ou somente isso sem a estratégia necessária, sem ter os seus clientes, sem saber fazer o que tem que ser feito, né? Eu lembro de um sermão do reverendo Alci, que já partiu, né, para um outro plano. Em um sermão ele dizia assim, amar é bom, amar demais nem tanto. Ser bom é bom, ser bom demais nem tanto. Glamour é bom, glamour demais nem tanto. Pode ser. Então é isso aí, né? Ou seja, tudo com seu equilíbrio. Exatamente. O papel do advogado público mudou, né, nos últimos anos. Aí, hoje, além do contencioso, o advogado precisa atuar com, inclusive, você já utilizou o nome aqui, ele precisa atuar como estrategista da gestão. Aí a pergunta, como você enxerga essa transformação tão impactante do direito público? Se a gente observar algum tempo atrás, realmente a figura do advogado público, ele acabava ficando aquele advogado do contencioso, aquele que só trabalha nas defesas. Chegou um problema, o município, o estado, enfim, ou o gestor público aciona o advogado e ele responde aquele problema. Hoje em dia, não, porque quando a gente está diante dessa atuação estratégica, a gente pode ter a figura de um advogado que participa não também da defesa das eventuais ações judiciais, é claro, mas não somente isso. A gente pode estar diante do advogado que vai, desde o início, analisar o risco de uma operação, que vai acompanhar uma licitação, que vai elaborar um contrato prévio de alguma ação. Então, com certeza, hoje, o advogado, quando ele tem esse tipo de atuação, o papel dele muda, porque ele se torna não só um defensor daquela ação que possa já existir, mas ele se torna também uma figura estratégica dentro da administração pública, porque ele vai precisar entender gestão pública, de controle externo, comunicação que seja, e aí ele se torna um papel estratégico dentro da administração pública. Usando a palavra papel, porque muitas vezes o papel do advogado não é tão bem compreendido, até
que o indivíduo tem uma necessidade de ver o papel do advogado na vida dele. Isso eu acho que é uma guerra que todos os advogados enfrentam, na verdade, seja trabalhando, como eu falei, com a administração pública, seja também atendendo interesses privados de empresas, né? Infelizmente, a gente não está acostumado, talvez, a ver como o preventivo, ele te exime de riscos maiores. Por exemplo, é aquela história, né, que eu já ouvi, de que a empresa poderia contratar uma pessoa e pagar um mensal de X, e na ação judicial ela acaba gastando muito mais dinheiro. Infelizmente, isso ainda não é tão bem difundido. Esse papel ele precisa ser mais difundido realmente, porque infelizmente o advogado por muitos anos ele foi essa figura da pessoa que senta e só responde prazo, e as pessoas ainda não se atentaram que a gente pode ter uma atuação estratégica preventiva. E no Brasil, pelo menos a percepção que eu tenho é que a parada é mais ou menos a seguinte: quando fala assim advogado, há uma tendência de associá-lo sempre à área criminal. E poucas pessoas, eu acredito, que saiba que existe o advogado do direito público e assim por diante. Aproveitando esse ponto, claro que já mudou bastante, mas esse abraçar da Ordem dos Advogados, né, nas sessões, também no cenário nacional, publicizando mais os trabalhos, né, da OAB, que consequentemente a figura de um ou outro advogado, advogada também termina se sobressaindo. Essa participação agora mais frequente, principalmente, né, por meio dos jornais, do jornalismo e das redes sociais, tem ajudado a sociedade a compreender, pelo menos mais um pouquinho, o que é realmente um advogado. Com certeza, eu acho fundamental isso. Eu nunca vi problema nenhum na nossa publicidade ser um pouco, claro, com seus devidos limites, né, dentro do que pode ou não ser exposto, até porque quando a gente trabalha com a nossa atuação, a gente está também trabalhando envolvendo vidas de outras pessoas, né, enfim. Mas eu acho mais do que justo a gente conseguir divulgar nosso trabalho, divulgar nosso papel. Realmente, eu não vejo problema nenhum nisso. Vamos lá. Temos outro ponto aqui para tratar. Como o direito público ele pode também ser utilizado na questão, né, preventiva, para evitar ações jurídicas, crises institucionais e também responsabilizações dos gestores. Eu, como um jornalista da área política, especializado na área política, né, eu vejo e conheço um bocado de ex-gestores, principalmente ex-gestores, que estão com problemas até aqui. E se tivessem procurado, né, advogados naquele momento, não tivesse assinado, feito as coisas sem a orientação, não teria tido os problemas que tem hoje. Então, fala um pouco sobre esse ponto. Pois é, a gente tem, né, a atuação de inserir o advogado, como eu falei anteriormente, como uma pessoa estratégica desde o início. Então, por exemplo, desde uma análise inicial de uma operação até a elaboração de um contrato inicial, seja para prestadores de serviço, seja para empresas públicas, enfim. Eu acho que inserir o advogado dessa forma preventiva, orientando desde o início, com certeza é o melhor passo, mas ele está presente em várias outras possibilidades. A gente pode orientar prefeituras, orientar secretarias, ou até mesmo orientar em eleições. Tudo isso envolve o trabalho do advogado do direito público e é essencial que seja feito em todas as etapas. Essa questão aqui das responsabilizações dos gestores, elas podem também descambar para uma responsabilização criminal, alguma coisa assim? Aí depende do caso, né? Com certeza. Acho que vai depender de caso a caso. É algo que tem que ser analisado, tem que ser contratado um advogado específico daquela área para ele poder analisar e ver. Dependendo do caso a caso, pode sim. Mas no frigir dos ovos, é sempre importante que os gestores tenham
consigo a figura do Com advogado certeza. especializado para que ele possa agir de maneira adequada. Com certeza, com certeza. A orientação profissional, ela sempre vai ser o melhor caminho. Legal. Ana Luísa, nós temos, vou aqui abrir um parêntese, eu sempre faço questão de entrar nesse ponto, é porque hoje a TN Brasil TV, a minha pessoa, tem um contato muito grande com advogados experientes, mas com acadêmicos, né, e advogados que estão começando agora, cheios, né, de dúvidas, e muitas vezes até precisando de um espaço assim como esse, né, para aparecer um pouco, dar uma entrevista. Já tivemos a oportunidade de receber muitos aqui. Qual é o conselho, né, a mensagem que você deixa para os que estão estudando, para aqueles que estão começando agora? Olha, em primeiro lugar, que se apaixonem por aquilo que querem fazer, seja o caminho da advocacia, seja outro caminho dentro do direito. Acho que é fundamental a gente ter aquela paixão pelo que a gente quer fazer. Mas, em segundo lugar, e não menos importante, com certeza a capacitação técnica. Certo. Definir uma área de nicho, investir, se aprimorar, ver aonde estão as suas dores, porque nesse momento que está se formando da faculdade, é um momento natural em que existem muitas coisas na cabeça daquele acadêmico. É a OAB, é o TCC, são muitas coisas. E, naturalmente, talvez ele não tenha todas as habilidades necessárias naquele momento. Então, verifique onde é a sua dor para você investir ali para melhorar cada vez mais. E começar desde já a procurar habilidades que ou você tem e quer melhorar, ou então as que você não tem. Por exemplo, você quer ser um advogado, mas você nunca estagiou no escritório, acho que é o tipo de coisa que a pessoa precisa correr atrás. Inserir logo no escritório, um escritório que tenha a sua cultura, que seja um lugar que você consiga enxergar potencial de crescimento, ou mesmo depois, se você for o tipo de lugar que você acha que vai acrescentar na sua carreira, para eventualmente depois você querer empreender sozinho. Acho que isso é fundamental. A tecnologia, de certa forma, nos dá muitas coisas demais com um comando. E muitos não estão conseguindo lidar com essa facilidade, né, que a tecnologia nos proporciona. Muitos têm se abdicado da leitura, né? Porque, para que eu vou ler? Se eu aperto aqui, já vem, né? Para você, a leitura continua sendo importante, mesmo podendo dar um peteleco e vir já um bocado de coisa pronta? Com certeza. Eu sempre, como eu falei, né, desde criança eu sempre li muito, escrevi muito. E eu acho que para qualquer profissional, mas principalmente para nós que temos habitualmente que ler muitas coisas, muitas petições, muitas decisões, muitas coisas, é fundamental que você tenha pelo menos essa intimidade com a leitura. Pode não ser a sua coisa preferida da vida, mas você tem que ter no mínimo uma intimidade. E eu acho que nada substitui você ter esse hábito ou você ter esse costume de conseguir se concentrar, parar, ler, escrever. Eu acho até que inteligência artificial nenhuma substitui isso. Legal. Você não é natural do Pará? Não. É Sou de do onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quanto tempo mora aqui? Mas eu moro aqui desde 2008, muitos anos. Toma açaí? Tomo. Aí a pergunta que eu faço é: um advogado, uma advogada pode tomar açaí ali meio-dia, 1h30 da tarde e trabalhar? Pode. Eu particularmente eu não consigo, mas pode. Porque eu, quando invento de tomar açaí, claro, eu tomo açaí do meu modo, que é com leite condensado. Sim. E aquelas bolinhas lá, né? Aquela farinha que parece um isopor. Se eu tomar, o sono chega. Mas isso é normal. Então tá liberado para advogado, né? Desde que ele não durma em cima do processo, né? Se ele se garantir, não tem problema nenhum. Legal, legal. Ana Luísa, quais são os pilares de uma assessoria jurídica pública, eficiente e moderna, especialmente nesse cenário que nós vivemos? Maior fiscalização, controle e exposição dos gestores. No cenário que a gente tem com os tribunais de conta, a gente não tem espaço para improviso. Então, eu acho que, com certeza, os 3 pilares seria a técnica elevada, você saber estudar sempre, estar sempre atualizado. Estratégia, para entender aquele caso, entender quais são os riscos, entender qual é a melhor saída, né, para o seu cliente. E
com certeza também prevenção. Entender o que naquele caso é melhor para você prevenir possíveis riscos ou então evitar, se possível. Nós estamos, esse ponto aqui, ó, da exposição, né, dos gestores. Então, em tudo quanto é município, nós temos os blogueiros, temos os jornalistas, né, os meios de comunicação os mais diversos, e cada um tem o seu nível de influência. Sim. Conseguem informações, de certa forma, assim, privilegiadas, Sim. relacionadas ao trabalho dos gestores. Nós temos visto, ultimamente, a questão da liquidação do Master, aí agora já apareceu o BRB lá de Brasília. Ou seja, o cenário de fato mostra que não pode brincar, tem que fazer o negócio da forma... Caso contrário, vai ter problemas. Né? Com certeza. Eu acho que, na verdade, em todos os cenários, seja a gestão pública, ela sempre é mais exposta, né? Porque são as pessoas que, como elas trabalham com interesse público, elas estão naturalmente mais expostas. Mas eu acredito que todas as profissões, todos os cenários, a gente não tem espaço para não ser profissional, nesse caso. No caso, ao advogado cabe manter-se sempre preparado para poder atender as demandas dos gestores. Com certeza, com certeza. É a imagem, né? A nossa imagem que a gente está trabalhando, eu acho que isso vale para qualquer pessoa, em qualquer profissão. Mas, naturalmente, as pessoas que estão ocupando esses cargos públicos, elas estão mais expostas a isso. A gente não poderia terminar o nosso bate-papo sem trazer à tona o tema relacionado às mulheres. Então, estou aqui diante de uma advogada que sabe muito bem os problemas que o Brasil tem em relação à violência contra as mulheres. Sabemos que tem mulheres valorosas que têm lutado, por exemplo, a deputada Paula Titã, que é presidente da Procuradoria Especial da Mulher na Alepa, outras deputadas também, Lívia Duarte, Maria do Carmo, vereadoras que também encampam essa batalha, e às vezes líderes comunitários que, mesmo sem ter os holofotes, sem ter recursos, mas estão ali lutando, trabalhando para trazer para aquela comunidade, para aquele bairro, ou para aquela população ribeirinha um curso profissionalizante, para que as mulheres também encontrem um pouco o caminho. Mas temos esse cenário que não vou dizer que é um cenário de guerra, é um cenário de massacre. As mulheres estão matando as mulheres. Como é que você analisa essa demanda aí? A situação envolvendo mulheres e principalmente violência contra mulheres sempre é um tópico sensível, ainda mais para uma mulher, né? Eu acho que, infelizmente, nós somos maioria, mas nós ainda não ocupamos os principais postos de liderança e ainda não estamos seguras 100% de forma alguma, né? É algo que a gente precisa ainda de políticas públicas, nós precisamos ainda de atenção, de cuidado nesse sentido e principalmente também, é claro, escutar outras mulheres, valorizar o trabalho de outras mulheres, estar junto de outras mulheres. Eu acho que o caminho, sendo o apoio, sendo... O apoio no sentido de ouvir, de validar, ele ainda é o melhor caminho, com certeza, porque realmente o nosso cenário, ele ainda não é o ideal. Mas eu acredito que devagar, de forma bem devagar, nós estamos caminhando para cada vez mais atingir, ainda que minimamente, essa igualdade ou segurança, com certeza. E você entende que é importante para as mulheres, independente do poder aquisitivo que ela tenha, da condição social de sua existência, porque tem mulheres que são ricas, mas ela depende do marido para usufruir de tudo aquilo. Conheço muitos que não se preocuparam também com estudo, não se preocuparam com nada. E também tem mulheres em uma realidade totalmente diferente, que também não se preocupam com a questão, né, da profissionalização, da questão da formação. Independente do ponto econômico de cada pessoa, a mulher precisa estudar, precisa investir na sua capacidade profissional. Com certeza. Eu cresci numa família de muitas mulheres fortes e, assim, eu sempre fui muito incentivada. Sou filha única, sempre
fui realmente incentivada a estudar, fiz minha faculdade, fiz minha pós-graduação, tenho minha especialização, tenho meu trabalho, e em momento algum quis ou sequer foi cogitado abrir mão disso. Mas eu acho que infelizmente ainda é um pouco cultural da mulher se colocar naquele lugar da dona de casa, o que é totalmente válido, mas não deve ser o único caminho, com certeza. A gente precisa incentivar nossas meninas, incentivar as mulheres a terem sua independência. Isso é algo fundamental para qualquer pessoa e principalmente para nós mulheres que estamos diante de tantas situações que nós ainda somos vítimas, nós ainda somos marginalizadas nesse sentido. Então, sem sombra de dúvida, o conselho que eu teria para uma filha, eu não poderia direcioná-la para outro lugar que não fosse buscar a sua profissão e a sua capacitação. A Ana Luísa especificamente trabalha no direito público, também atua em outra área e também pode falar do escritório, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre a nobre advogada. Bom, eu sou advogada de direito público, eu trabalho no escritório do Brasil de Castro, com o Dr. João Brasil e a doutora Melina. Trabalho também com demanda privada, principalmente no direito do trabalho, mas minha atuação hoje é voltada para o direito público, para atender alguns dos diversos municípios que nós atendemos lá no escritório. Ah, legal. Então é isso, eu conversei com a advogada Ana Luísa Fernandes, né? O Fernandes vem do México, da Espanha. Ah, eu não sei. Mas com certeza ela usa até passado de daquelas bandas ali. Bom, então foi um papo muito agradável, direto, objetivo, mas agora fica o espaço para que você deixe suas considerações finais, seus conselhos, enfim, a mensagem que quiser passar e também como é que é possível encontrar a Ana Luísa Fernandes em caso surja alguma demanda, né? Com certeza, meu amigo, eu queria lhe agradecer primeiramente pela oportunidade de estar aqui no espaço da TN Brasil. Foi uma honra, maravilhoso o nosso papo. Como eu falei, eu trabalho no escritório Brasil de Castro, mas é possível me localizar também pelo Instagram, @LuisaTFernandes. E agradeço imensamente e fica aí, quem sabe, para a próxima a gente continuar nosso bate-papo. Pronto, com certeza. E com certeza teremos outros assuntos. Com certeza. Teremos outras temáticas e eu espero até lá. Você não torce para nenhum time? Pro Remo, pode ser. Né? Você vai pensando também na possibilidade de torcer pro Vasco, tá? A gente tá precisando de apoio. Então, nobre advogada, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui conosco, tá certo? Muito obrigada. Então, até o nosso próximo encontro. Com certeza.